importância de nós ensinarmos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo é, antes desse advento do Espírito Santo, não tínhamos a presença de Deus direta em nós. A presença de Deus acontecia através de uma arca da aliança. A presença de Deus acontecia através dos sacerdotes, os profetas. Eles eram canais de bênção de Deus para os homens. Mas Jesus veio para rasgar o véu, para separar, para rasgar aquilo que nos separava de Deus. Ele veio para ser a reconciliação. E nesse plano de reconciliação, nesse plano de restabelecimento da comunhão íntima com Deus, Jesus, ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele e fosse quebrada todo obstáculo de relacionamento. Então ele falou, e nós vamos ver aqui nessa ministração de hoje. Aí ele orientou os discípulos: eu vou para o Pai, mas mandarei o Consolador. Mandarei o Consolador para quê? Por que Deus tem que estar aqui conosco? Então, isso que nós precisamos entender. E tudo existe motivo, tudo existe propósito. E quando nós conhecemos o motivo e os propósitos, a gente age com a maneira correta de agir acerca das coisas, dos propósitos de Deus. Quando nós não conhecemos os propósitos de Deus, nós falhamos no relacionamento. E nisso nós sofremos as consequências. Quando nós falhamos nos cumprimentos dos princípios do Senhor, as consequências, elas são certas. Ou seja, se a gente não cumpre alguns princípios, as promessas daqueles princípios não se cumprem em nossa vida. Então, é importante conhecermos a pessoa do Espírito Santo. Então, e você conhece o Espírito Santo? Você sabe para que ele veio? Nós precisamos conhecê-lo para entender aquilo que eu falei, propósito, entender qual é o nível de necessidade que nós temos acerca do Espírito Santo. Nós precisamos de Deus, nós necessitamos de Deus e precisamos saber em que e como nós necessitamos. Conhecer o Espírito Santo é a chave para abrir o céu. É a chave para que os céus se abram. É a chave para que as bênçãos do Senhor aconteçam. Efésios 1:3 fala: o Deus nosso Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ou seja, as nossas bênçãos todas foram liberadas e elas estão no reino espiritual. Então nós precisamos do Espírito Santo para interceder em nosso favor, porque Ele é Espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Amém? Então vamos conhecer o Espírito Santo? Olha só, Jesus, orientando os discípulos, ele disse assim: quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, do versículo 8 ao 11. Ele afirma: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado, ou já está julgado. Eu quero enumerar alguns tópicos, e eu até gostaria que você anotasse. Então vamos analisar esse versículo, essa passagem, para a gente entender melhor o Espírito Santo. Convence o mundo do pecado. Do pecado, porque não creem em mim. Gente, não crer em Jesus por si só é um grande pecado. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado para forjar em nós uma estrutura de força que nos faz crer
mesmo sem ver, porque bem-aventurados aqueles que creram e não viram. Assim disse Jesus. Nós temos que crer em Jesus, porque não crer em Jesus por si só é pecado, especialmente porque quem crê em Jesus não vive pecando. Pode reparar, quem crê em Jesus, crê de verdade, ele deixa de ser pecador e torna-se um santo que luta contra o pecado. O pecado é algo que faz parte de nós, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Mas é possível lutar contra o pecado e vencer? Sim, é possível, porque a palavra de Deus diz que Ele não nos deu tentação que fosse maior que nossa força. Olha aí tem gente que fala, mas a carne é fraca, mas se o Espírito estiver mais forte que a carne perde. Essa luta a carne perde. Amém, pessoal? Atos 2:37 diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quando o Espírito de Deus é derramado sobre a carne, ela se fortalece. Aí a palavra aqui continua assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão. Daí nós deixamos, quando é derramado esse Espírito sobre a carne, nós deixamos de ser mundo e nos separamos para Deus, nos tornando santo que vive lutando contra o pecado. Aleluia. Segundo tópico que eu gostaria que vocês observassem. Ele convence o mundo da justiça. Convence o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, assim disse Jesus. Hebreus 10, versículo 12 a 18, fala, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Agora, presta atenção nisso. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, olha o que o Espírito Santo diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Há oferta pelo pecado. Ou seja, não há mais motivo para pagamento com oferta para eliminar pecado. Agora é a relação com o Espírito de Deus. A relação com o Espírito de Deus, ele nos convencendo da justiça. Ele nos convencendo de que o sacrifício de Jesus foi a nossa suficiência. A ressurreição de Cristo foi a nossa suficiência para ressuscitarmos juntamente com Ele. Então, Ele nos dá a certeza, o Espírito Santo de Deus, nos dá a certeza de salvação e nos dá a certeza de não salvação. Se tivermos em dúvida, é porque o Espírito Santo, ele está longe e distante de nós. Veja, o Espírito Santo convence o homem da justiça. Quando nós temos dúvida acerca da nossa salvação, é porque o Espírito Santo não está perto. Mas quando ele está perto, ele convence o homem da justiça. Ou seja, para a salvação, ou seja, para a não salvação. Mas ele convence o homem. Amém, pessoal? Ele se fez pecado para que fôssemos feitos justiça. Assim diz a palavra. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa justiça de nada nos adianta diante do Pai.
A justiça de Deus é a única que tem valor. Efésios 2, 8, 9 fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja que a salvação, ela não vem por obras nossas, ela não vem por caridade, ela não vem porque você é bom. Ela veio pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus e pela ressurreição de Cristo sobre a humanidade. Essa ressurreição é a obra de Cristo que é a nossa salvação, não obras nossas. Então o Espírito Santo de Deus nos convence dessa justiça. Tito 3,5 fala: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha só, foi mediante que mesmo que ele nos salvou? Mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha a obra do Espírito Santo aí, que coisa poderosa isso em nossa vida. Ele nos limpa e nos purifica, ou seja, quando o Espírito Santo de Deus vem e nos limpa e nos purifica, nos lava e nos regenera, ele passa a ter comunhão conosco e a gente fica completamente convencido de que a justiça do Senhor foi feita. Aí nós temos a certeza da salvação por conta disso. E em terceiro lugar, ele convence o mundo do juízo. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Existe um juízo de Deus sobre os homens. Isso é fato. Existe esse juízo de Deus. Gálatas 6, 7, 8 fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Se semear coisas boas, colherá coisas boas. Se ruins, colherá as coisas ruins. Isso é um juízo de Deus sobre a nossa vida. Este versículo, Gálatas 6, 7, 8, é um juízo de Deus sobre nossas vidas. Temos de assumir a consciência de que o Senhor há de julgar vivos e mortos. E que fora de Cristo, a nossa sentença é culpado. Nós já estamos culpados sem julgamento, porque a palavra de Deus diz que toda alma que pecar, essa morrerá. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e nós já estamos julgados nisso. Amém? Há uma sentença a nosso respeito, mas a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor, veio para nos salvar deste peso. Colossenses 2, 13 e 14 diz: e a vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Essa foi a obra de Cristo. O Espírito Santo de Deus, verdadeiramente, fazendo essa obra, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele abre os céus da nossa vida. Veja, a obra do Espírito Santo é esta: abrir os céus da nossa vida, é derramar o céu sobre a nossa vida. Quando Jesus fez a oração do Pai Nosso, e Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou: fala com Deus, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, é tão somente, venha a nós o Espírito Santo de Deus, venha a nós a majestade santa do Senhor, para reinar sobre mim, para conduzir a minha vida, para me levar para os caminhos dos propósitos de Deus. Venha a mim o reino de Deus, venha a mim o Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Então o Espírito Santo de Deus abre o céu, ele nos leva à presença de Deus. Efésios 2,18 fala: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em Espírito. Nós temos acesso ao Pai em o quê? Está escrito na palavra: o acesso ao Pai é em Espírito. Êxodo 33,14 fala: o Espírito diz: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso.
O Salmo 16 fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Então, ele nos leva à presença de Deus. Ele nos auxilia na oração. Romanos 8, 26 fala assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele nos auxilia na nossa oração, porque nós não sabemos orar como convém de fato. Principalmente porque a nossa tendência é orar com uma limitação natural que nós temos. Nós somos naturais, nós não somos espirituais. E na nossa natureza, isso determina algumas limitações, no sentido de nós não conseguirmos vermos o que está acima da natureza. O que está acima da natureza é o sobrenatural. E é difícil a gente perscrutar esta área. Aí entra o Espírito Santo nos dando discernimento, entra o Espírito Santo nos dando revelação, entra o Espírito Santo nos dando sensibilidade para sentir o mundo espiritual. Judas 20 fala: vós, porém, ambos, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Quando nós oramos no Espírito Santo, nós estamos orando uma oração que nem mesmo nós entendemos. Daqui a 2 semanas, 2 ou 3 semanas, nós vamos ministrar sobre dons do Espírito Santo. E nós vamos falar muito sobre a oração em línguas. Nós vamos ensinar acerca da questão da oração em línguas. É lindo isso e é importante para mim, para você, para todo mundo. O orar em línguas faz que nós edifiquemos a nós mesmos. Quando eu oro em línguas, eu não edifico ninguém, mas eu edifico a mim mesmo. E eu digo para vocês e afirmo, porque a palavra de Deus fala a verdade: quem ora em línguas está se edificando. Quem ora em línguas está se construindo espiritualmente, porque isso é fato. Judas 20, eu vou ler de novo aqui e você vai pensar um pouquinho. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Orar no Espírito edifica a nossa fé, e isso é fato. Então, o Espírito Santo, ele nos auxilia na oração. Efésios 6,18 fala. O Efésios 6 fala da armadura de Deus, né? Vocês lembram? Então, o versículo 18 fala assim: com toda oração e súplica, orando todo o tempo em Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando todo o tempo no Espírito. Irmãos, o Espírito Santo, ele nos inspira a adorar. O Espírito Santo, ele move em nós uma unção, uma força sobrenatural, um ânimo sobrenatural chamado refrigério e avivamento. É o Espírito Santo que atua num avivamento dentro da nossa vida. Por isso que aquele que está desanimado, aquele que está triste, aquele que está se sentindo cansado, tem que buscar a presença do Espírito Santo, invocar o Espírito Santo e pedir para ele te auxiliar no reavivamento, te auxiliar no ânimo, te auxiliar para você estar sempre alegre, retumbante e buscando a Deus perseverantemente, sem vacilar, sem vacilar, perseverantemente, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, sempre firme no caminho certo e harmonioso. João 4,24 fala assim: Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Filipenses 3,3 fala: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Quem adora a Deus no Espírito é que é da circuncisão. Ser circunciso não é ser cortado. Não, ser circunciso é ter uma aliança verdadeira com o Senhor. E quem tem uma aliança verdadeira com o Senhor, adora ao Senhor em Espírito. Adoramos a Deus em Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
Esse é que tem aliança com o Senhor. Ele nos leva a dar graça. O Espírito Santo, ele está sempre nos conduzindo a estar avivado nessa presença santa no relacionamento com o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18 fala: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele nos dá poder. Ele nos dá poder, irmãos. Atos 1,18 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele nos dá poderes sobrenaturais. Lucas 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Essa promessa, ela foi dada lá no Antigo Testamento, ao profeta Joel. Lá, Joel 2, Joel capítulo 2. Lá você vai achar a promessa de Deus para a humanidade, que ele derramaria o Espírito de Deus sobre nossas vidas. E aqui em Lucas 24:49, ele fala, ele já previne e declara: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecereis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E de fato, em Pentecostes, aconteceu, o Espírito de Deus foi derramado sobre aqueles homens que estavam com Pedro, e todos foram batizados no Espírito Santo e oravam em línguas. Coisa linda, maravilhosa aconteceu naquele dia. E depois disso, em vários lugares, em várias épocas diferentes, há registros desse tipo de fato acontecendo. Ou seja, até hoje isso acontece. Esse derramamento do Espírito não foi só naqueles tempos. Hoje, ele está disponível para mim e para você na hora que aquele que buscar. Ele só quer que alguém o busque. 1 Tessalonicenses 1:4 e 5 fala assim, ó: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O Espírito Santo é poder do Evangelho. Olha o que essa passagem está dizendo. O nosso Evangelho é sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Não foi só em palavra, foi em poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é poder do Evangelho. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo. Não adianta você pegar a Bíblia e ler. Se não tiver a dependência do Espírito Santo, essa leitura será vazia. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, é nisso que consiste esse entendimento, que a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito é a vida da palavra de Deus. A letra é pura, tão somente letra. Se você pega a Bíblia e lê, e não lê na dependência do Espírito Santo, não haverá vida. O Espírito Santo é vida na palavra. Amém? Efésios 3,16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O Espírito Santo é poder no nosso interior. Amém, pessoal? Ele realiza milagres através de nós. O Espírito Santo, ele realiza milagres. João 14:12, Jesus falou assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Outras obras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Ou seja, quando ele falou que faremos obras maiores, ele ia para o Pai, ele estava se referindo ao Espírito Santo, porque antes ele tinha falado: quando eu for, mandarei o Consolador. Então, nesse Consolador é que nós temos o poder para fazer obras maiores. As obras maiores que Jesus fez, a gente consegue fazer, mas nós só conseguiremos fazer com o poder do Espírito Santo, com o atuar do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, pessoal? Hebreus 2:4 fala: dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres,
e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha, o milagre não é feito assim, só porque a pessoa é um iluminado, é uma pessoa, não, é o Espírito de Deus, toda a obra é o Espírito de Deus. Por distribuições do Espírito Santo, segundo a tua vontade. O Espírito de Deus, quando tem a vontade de fazer, ele faz. Tá? Por mim, por meu intermédio, por seu intermédio. Ou seja, quando que Deus achará graça em mim? Quando que Deus achará graça em você? Quando eu ou você o buscar em espírito e em verdade, o buscar de toda força, de todo coração, de todo viver de dedicação na presença do Senhor. É uma passagem célebre que trata sobre a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Isaías 61, versículo 1 a 3. Isaías 61, versículo 1 a 3. E fala assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os que choram, pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame um cavalo de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa passagem, ela se repete no Novo Testamento, em Lucas 4, de 17 a 19. Amém, pessoal? Então, o Espírito Santo de Deus aqui nos capacita a fazer essas obras todas, que são, de fato, obras maiores que as que Jesus fizeram. Amém? E por fim, já chegando no fim dessa ministração, eu quero afirmar que Ele dirige as nossas vidas. Ele é o nosso diretor. Ele é majestade santa, ou seja, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Majestade é aquele que reina. Quando você fala, vinde a mim o teu reino, né? Senhor, venha o teu reino. Quando você está orando, o Pai Nosso, e fala, venha o teu reino. O que você está dizendo? Você está dizendo, vem, Senhor, e reina sobre mim. Dê a ordem que eu cumpro. Determina os seus decretos, que eu serei obediente. Se caso eu não cumprir os seus decretos, prenda-me, Senhor. É isso que você está falando para ele. Venha a mim o teu reino. Se o rei manda você fazer determinada coisa e você não faz, ele manda os guardas te prender. E te prende num calabouço úmido, escuro e lá embaixo, né? Um desconfortável, enfim. Ele dirige as nossas vidas. O Espírito Santo é a nossa majestade santa. Ele é aquele que tem propósitos, é aquele que tem os seus caminhos, os seus decretos, é aquele que tem os seus estatutos. E nós temos que atentar aos estatutos da majestade. Ele é majestade, ele é o rei deste reino. E nós temos que entender isso e aceitar isso em nossa vida. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Atos 16, versículo 6, fala assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ou seja, o Paulo aqui relatando, Atos 16:6. Enfim, o Espírito Santo, quando tinha os missionários fazendo essa obra aqui, o Espírito Santo interferiu e impediu que eles fizessem aquela obra como eles estavam propostos. Mas por quê? Para proteger. O Espírito Santo interferiu para dar proteção. O Espírito Santo, ele não interfere, não é só para fazermos cumprir estatutos e decretos. Ele também interfere em nossas vidas, nos guia em nossas vidas, para nos proteger, para nos livrar do dia mal, do homem mal. Ele nos guia para nos livrar de consequências danosas. Ele nos protege, ele cuida de nós o tempo inteiro, porque Deus é amor. Apocalipse
2, o versículo 7, o 11, o 17 e o 29 são terminações tremendas de contextos distintos, mas todos falam no mesmo sentido, e eu vou lê-los aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O versículo 11 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-eis o maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o reconhece, ou exceto aquele que recebe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui se repetiu, quem tem ouvidos, ouça, e repetiu também, ao vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que persevera até o fim. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim com a aliança com o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, lá no último livro da Bíblia, ele adverte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que ele está dizendo várias vezes que o Espírito diz às igrejas? Porque o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos respalda a palavra e nos dá segurança daquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque letras são letras, elas são mortas, mas o que nos dá vida é o Espírito Santo. Gente, eu quero encerrar agora dizendo algo muito poderoso e importante para vocês. O que mais interessa ao Espírito Santo não é a nossa habilidade. A gente vê em muitas igrejas pessoas que têm mais habilidade em lidar com o Espírito Santo e usa disso para se mostrar poderoso, para se mostrar influente com Deus. Mas eu quero dizer para vocês que o que interessa ao Espírito Santo não é a nossa habilidade, mas a nossa disponibilidade. Quando você se dispõe ao Espírito Santo, ele te capacita. Quando você se dispõe ao Espírito Santo, ele te fortalece. Quando você se dispõe ao Espírito Santo, ele te dá poder. Nós vimos aqui nessa lição de hoje que ele te dá poder. Nunca devemos buscar a manifestação do Espírito Santo com formas e tipos. Gente, formas e tipos. Esse não é o processo do Espírito Santo. Nós devemos buscá-lo, e tão somente buscá-lo, ele e mais nada. A única forma de nós recebermos o poder do Espírito Santo é buscá-lo e adorá-lo, em espírito e em verdade, com amor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, sabe? Clamar ao Senhor, buscar a presença dEle. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo de Deus quer entrar. Ele quer entrar na sua vida, ele quer cear contigo. E ele quer que você viva uma vida de comunhão com ele. Abra a sua vida hoje. Fale ao Espírito Santo hoje. Entra no seu quarto e em secreto. Clame ao Espírito Santo. E chame ao Espírito Santo. Ele é fiel e justo. Tudo que ele espera, tudo que ele espera de relacionamento contigo, é isso. Ele espera que você se esforce em querer a presença dele, em querer. Você tem que manifestar isso a ele. Irmãos, eu agradeço a presença de todos e eu oro para que em nome de Jesus, essa palavra, ela seja uma semente poderosa no seu coração e que em nome de Jesus nunca mais você deixe de buscar a presença do Espírito Santo na sua vida. Após aprender isso, após aprender tudo isso que nós falamos aqui hoje, que em nome de Jesus você possa amanhecer um dia dando bom dia ao Espírito Santo. Nunca acorde de manhã sem antes dar bom dia ao Espírito Santo.
Dar bom dia ao Espírito Santo é fundamental, porque quando você acorda, ele é uma pessoa e ele está ali presente. E ninguém se sente bem quando você começa o dia, passa pela pessoa e a pessoa nem olha para você, nem te dá atenção e nem te cumprimenta. Então, irmãos, eu quero dizer para você, sabendo tudo isso que nós falamos aqui hoje, você não vai mais ser aquele que amanhece um dia sem dar bom dia ao Espírito Santo, sem amá-lo, sem declarar este amor, sem dizer para ele que você precisa dele, sem dizer para ele que o poder dele é tudo que você precisa, que a graça de Jesus está nele. Você nunca mais vai ser este, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos orar para liberar essa unção dessa palavra na sua vida e vamos despedir. Amém, pastor Leonardo? Amém, meu pastor. Graças a Deus. Eu não estou te ouvindo. Eu disse amém, graças a Deus. Não, peraí. Isso, coloca o seu fone. Aí, fala. Amém, graças a Deus, aleluia. Ah, glória a Deus. Amém. Então, feche seus olhos, eu vou orar. Em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus. Essa palavra, Senhor, eu sei que veio do Teu trono. Eu sei que veio direto do céu sobre nossas vidas. Essa revelação, Senhor, nos dá discernimento e entendimento, Pai. Para seguirmos, Senhor, um caminho que Te agrada. A Tua palavra diz lá no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se o Senhor Jesus saiu daqui desse nosso plano e foi para junto do Pai, e o Senhor prometeu que ia mandar um Consolador, de fato o Senhor mandou. Se o Senhor mandou porque tinha propósitos nisso, e eu sei, meu Deus, que o teu propósito é que eu tivesse comunhão contigo. Espírito Santo de Deus, dê-nos, Senhor, discernimento e entendimento, para que todos nós o busquemos como a pessoa mais importante da nossa vida, a pessoa mais importante que nossos pais, que nossos filhos, que a nossa esposa, que nossos esposos. Seja a pessoa mais importante que o nosso trabalho, seja a pessoa mais importante de todas as coisas, pois o Senhor é soberano sobre os céus e sobre a terra, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar nesse grupo familiar. Obrigado, meu Deus, por esse ministério que o Senhor colocou no nosso coração, Santos e Loucos Church, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Leonardo, eu queria que você encerrasse e orasse por nós a bênção sacerdotal. Amém? Amém, pastor. Excelente ministração, né? Que cada um possa buscar realmente o Espírito Santo ao amanhecer, né? Todos os dias. É importante ter intimidade com o Espírito Santo. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, tanto aqui como lá no Facebook. Esse agora é o nosso canal oficial, né, pastor? Anteriormente, as nossas lives era realizada no PR Ions Costa, e agora, oficialmente, hoje, está sendo inaugurado com a chancela do Espírito Santo, que foi ministrado aqui hoje, o nosso canal da nossa igreja, Santos e Loucos Church. Haverá muitas novidades aqui no nosso canal, então fiquem atentos. Então, o pedido é esse, que você que não é inscrito, se inscreva e também faça a gentileza de compartilhar esse canal que vai edificar muitas vidas. Como dizemos, aqui nós não faremos apenas lives, nós faremos muitas atividades que vão impactar o seu coração. O outro pedido, pastor, na verdade é um aviso, né? É que no próximo domingo, aqui no canal Santos e Loucos Church, nós teremos a nossa primeira Santa Ceia aqui do nosso canal, né? Que está sendo inaugurado hoje. Nós tivemos outras Santas Ceias, mas aqui, através do Santos e Loucos, será a nossa primeira Santa Ceia. E olha que interessante, nós estamos na semana da Páscoa, né? No domingo será o domingo de Páscoa. Então, às vezes, as pessoas ficam tanto tempo, né, pastor? E acho que por causa da pandemia, sem ceiar.
Queridos, olha, desde quando começou a pandemia, há um ano atrás, em março, eu e o pastor Ayala, nós estamos aqui fazendo sempre as lives e realizando todo primeiro domingo de cada mês a ceia do Senhor. Então, não fique sem ceiar. Você que é batizado, está em comunhão com Cristo, mas não tem ido congregar fisicamente, presencialmente. Então, no domingo agora, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, aliás, nós estaremos aqui, ó, celebrando a ceia do Senhor. Então, separe aí durante a semana o pão e o suco de uva e participe conosco da ceia do Senhor no domingo às 10 horas da manhã. Não é isso, pastor? Exatamente, glória a Deus. Amém? Você quer que eu libere Amém. a bênção? Sim. Amém. Pastor, eu vou orar assim. E como é que os irmãos que estão em casa devem fazer? Bom, o pastor vai liberar a bênção sacerdotal. Então, se ele libera assim, a gente recebe assim, ó. Amém. Então estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Permaneça firme no amor e na graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Tchau para todos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, meu pastor.